Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso apologético. Se você ainda não viu a primeira aula, assista aí, está no meu canal. E para você pegar aí a segunda, que no caso é esta, né? Você ainda que não viu a primeira, seja bem-vindo para esta segunda aula. Hoje eu vou mostrar aqui alguns pontos do ceticismo. O que é os céticos? Os céticos são pessoas, eu não vou dizer todos, tem alguns céticos que eu conheço, que eles acreditam em Deus, mas eles descreem da Bíblia. Diz que a Bíblia está toda errada. Então ele é conhecido como uma pessoa cética. Ou diz que a Bíblia tem contradições e muitos erros. Então são pessoas céticas. Aqui eu vou apresentar alguns argumentos que eles usam para aí refutar essa ideia. Ok? Pega aí a sua caneta, o seu papel, para anotar aqui os textos que eles mencionam e as refutações, as respostas que eu vou aqui dar ao longo deste curso. A primeira é lá em Gênesis 2:2, que é muito conhecido, mas talvez você ainda não viu este argumento, mas creio que muitos de vocês já viram, né? Lá em Gênesis 2:2 faz a menção de que Deus descansou. Só que lá em Isaías, capítulo 40, e o verso 28, fala que Deus não se cansa nem se fatiga. Peraí, se ele não se cansa, como é que ele descansou? Se ele descansou, mas outro texto diz que ele não se cansa. Então, como que ficaria aí essa explicação? Muitos já sabem a explicação, mas eu vou dar mesmo assim, porque talvez você que está aí não tenha visto. A palavra que ocorre ali em Gênesis 2:2 é a palavra shavat do hebraico, como descansou, que na verdade era para estar ali traduzido como cessar, acabar, terminou, concluiu. Essa é a ideia da palavra hebraica. Se você aí tem aí o Play Store, se você baixar ali a Bíblia Tradução Brasileira, se eu não me engano, ela traduz corretamente como o texto está. Ela coloca assim: e Deus cessou da sua obra que tinha feito. Então não há nenhuma contradição ali. A contradição quem fez ali foi a própria pessoa que a interpretou mal. Então não há nenhuma contradição. Gênesis 2:2, quando fala descansou, a palavra shavat, que se vocês quiserem escrever até a palavra é bom você decorar essa palavra hebraica, shavat. Então ali não há nenhuma contradição, nenhuma divergência com Isaías 40 e verso 28. O segundo argumento que eles usam é Gênesis 3, verso 8. Em Gênesis 3, verso 8, Deus pergunta assim: onde estás com Adão? Eu vou ler aqui o texto. Aí vem: ouviram a voz do eterno Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do eterno Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o eterno Deus a Adão e disse: onde estás? Aí eles vêm com a seguinte pergunta: como é que pode fugir da presença de Deus? E como é que no verso 9 Deus pergunta onde estás? Ele não estava vendo? Essa é uma pergunta intrigante que eles fazem, né? Os céticos. Eu também já vi pessoas aqui com esses argumentos aqui que eles usaram, ficando meio assim com a Bíblia, né? Realmente, né? Como é que pode isso? Mas eu vou dar aqui uma aplicação pessoal. Observe, um dia eu era pequeno ainda, eu brincava muito de esconde-esconde, né? A pessoa ficava lá contando lá 1, 2, 3, 4, enquanto o povo lá iam se esconder. Então eu terminei de contar e fui procurar o povo. Só que eu vi a sombra de um atrás de um poste. Aí eu vi a sombra, aí eu já estava sabendo onde ele estava. Aí eu: cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo?
Peraí, por que eu perguntei cadê o povo? Eu não sabia onde alguém estava? Sabia, mas por que eu disse cadê o povo? Eu queria que alguém ali se manifestasse. Foi o que Deus fez aqui com Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas ele perguntou: onde estás? Aí o verso 10 diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quando fala que ele escondeu-se da presença do eterno Deus, que no verso 8, que está falando da teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus. Ele se escondeu da manifestação de Deus, não de Deus próprio. Porque tem a manifestação dele e tem ele. Cremos que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui neste momento me vendo. Mas eu não estou com ele aqui na manifestação dele. Exemplo, lá em Êxodo, fala que ele desceu no Monte Sinai. Para ele já não estava no monte porque ele desceu. Porque ali está se tratando de uma manifestação visível de Deus. Ali você teria a possibilidade de você se esconder. Como também lá em Abacuque 3:3, se eu não me engano, fala que Deus veio de Temã. Para isso, Deus veio de Temã. Ele não estava lá. Ele está falando de uma manifestação visível de Deus. Ok? Então, exemplo, eu vou dar aqui um exemplo fácil, para você compreender bem. Exemplo, você está aí na sua casa, tal, aí vamos supor que Deus apareceu para você e conversou com você. Então você iria pronunciar como? Deus apareceu a mim. Mas peraí, ele não estava aí? Estava. Mas por que você disse ele apareceu? Porque ali é a manifestação visível. Então essa é a ideia aqui do texto de Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. Não há sequer nenhuma contradição. Ok, pessoal? Então é isso aí. Essa é a ideia aí do texto. O terceiro argumento que eles usam muito é Gênesis 4. Gênesis 4. Quando você vai ler aqui todo o contexto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que ele fala especificamente, mas é um texto muito conhecido. Aqui no verso 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Então, para aí, existia Abel, ou existia Adão, né? Eva, Caim e Abel. Abel morreu, ficou Caim. Para aí, se só existem os três, com quem Caim casou? Essa é uma das perguntas também muito intrigantes de que se encontra hoje. Mas não há nenhuma contradição e nenhum erro bíblico. Observa aqui em Gênesis capítulo de número 3, mesmo antes de ter Caim, observe. E disse: chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Peraí, ela era a mãe de todos os viventes? Então isso indica que existia várias pessoas na terra já, porque diz que ela era a mãe de todos os viventes. E o termo aqui, viventes, pode ser tanto se referindo a pessoas, como se referindo a animais. Ser vivente, ela era a mãe de todos os viventes. Então, peraí, se ela já era mãe, mesmo antes de aqui mencionar Caim, então já existiam pessoas na terra. Mas peraí, por que só menciona Caim e menciona Abel? Bom, a especificação do livro de Gênesis, quando menciona Caim, menciona Abel, o nome deles não seria esses, mas eu estou falando aqui no português para que você entenda. Caim seria Caína e Abel seria Havel, que vem dos nomes aí hebraicos. Então aqui ele menciona a história de Caim porque aconteceu toda aquela história de que um irmão matou o outro porque teve inveja do outro, da oferta e tal. Então ele especificou Caim e Abel por causa disso, mas não indica que eles só tiveram esses dois filhos. Porque fala que Sete também estava no meio também.
depois que Abel morre, vem Sete e tal. Só que isso não está indicando aqui que não existiam pessoas antes deles. Muito pelo contrário, Eva era a mãe de todos os viventes, mesmo antes de mencionar a história de Caim começar. Então, quando ele só fala de Caim e fala de Abel, não está falando que só existiam os dois, mas colocou a história dos dois também para mencionar o primeiro homicídio, para mencionar porque a inveja de Caim com Abel. Isso aqui serviria de algum exemplo para nós hoje. E talvez os outros filhos de Abel, de Caim, de Adão e Eva, não teria acontecido nada demais. Então o escritor, ele aqui detalhou a história de Caim e de Abel para especificar algo. Também aqui em Gênesis capítulo de número 5, fala que Adão teve filhos e filhas. Agora também não fala que foi com Eva. Fala que ele teve filhos e filhas. Agora se foi com Eva, não sei. Não está aqui registrado. Diz: e foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Agora, não menciona que foi com Eva. Com Eva ele já teria filhos ali. Creio que já que onde existia Caim e Abel, ele já tinha filhos ali. Eu creio que sim, claro que sim. O texto lá está bem claro que ele era mãe de todos os viventes. Não teria lógica Eva ser mãe de animal. Não teria lógica, né? Então, aqui está especificando a história dos dois. Também Adão aqui teve filhos e filhas. Agora não menciona nada sobre Eva aqui. Ok, pessoal? Então não há nenhuma contradição bíblica sobre esse assunto. Também outro assunto muito importante que eles citam aí é a Gênesis capítulo 6 e o verso 6. Deus se arrependeu. E depois ele faz uma pergunta confrontando com números, né, 23 e 19, onde lá menciona que Deus não se arrepende. Então configura essa questão, ele se arrependeu ou não? Aqui a tradução do hebraico para a palavra ali arrepender-se é o termo naham. E esse termo naham não é bem nahama, naham, um M no fim. Só que o M nunca é naham, né? O hebraico ele tem uma pronúncia como um man. Então aqui no verso 6, a Bíblia, linguagem de hoje, ela diz: ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Eterno ficou tão triste e com o coração tão pesado. Então a Bíblia, em linguagem de hoje, ela não dá a entender que Deus se arrependeu. A entender que ele ficou triste porque o pecado estava se multiplicando ali sobre a terra. Então aqui a ideia de passar o termo Naham é exatamente essa. Lamentou-se, entristeceu-se. Essa é a ideia do texto aqui. Naham. E, portanto, não há nenhuma contradição com números. Aí você tem que conhecer um pouco do hebraico, conhecer outras traduções, que vai levar você a entender melhor o texto. Senão você vai confundir muitas coisas, né? Então essa é a ideia do texto. Outra pergunta que eles mencionam muito é sobre Gênesis 10. Observe aqui em Gênesis 10 a seguinte questão. Gênesis 11, vou ler o 11:1, depois vou ler os anteriores, diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então menciona que a terra tinha apenas uma só língua e a mesma fala. Só que se voltar para Gênesis 10:5, diz: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Espera aí. Se existia apenas uma língua, como é que já existia cada qual segundo a sua língua? O verso 20 também dá a entender isso, que existia várias línguas antes mesmo da torre. Aí vem: estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e as suas terras em suas nações. E o verso 31 diz: estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, aí os céticos perguntam assim: olha, existia já línguas antes da torre? Negativa. Aí você tem que conhecer a cronologia bíblica. Observe que Gênesis, segundo a cronologia, Gênesis 11, é
era para estar no capítulo 10 e o capítulo 10 está no versículo 11. Se você pegar a Bíblia cronológica, você vê exatamente o que eu estou falando aqui. Gênesis 11 não está aqui no capítulo 11. Ele está no capítulo 10. E o capítulo 10 está no capítulo 11. Ou seja, não há nenhuma contradição. Se for seguir a cronologia dos anos em que foi escrito, então o capítulo 11 estaria no capítulo 10 e o capítulo 10 estaria no capítulo 11. Portanto, existe apenas uma língua e depois é que ele faz ali a menção de cada um ter a sua língua e tal. Depois da torre isso acontece. Porque nas Bíblias em português, infelizmente, eles não colocaram na ordem cronológica. Então não há nenhuma contradição. Aí é uma pessoa que já não tem nenhum conhecimento da cronologia bíblica. Também outro texto muito intrigante é o texto de Gênesis, capítulo de número 26. Eles questionam muito sobre essa questão aqui. Aqui em Gênesis 26, verso 34 diz: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Então aqui fala que Basemate é filha de Elon. Aí vem a questão. Basemate é filha de Elon. Mas por que lá em Gênesis 36 e o verso 3 diz que Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote? Então peraí, ela é filha de Ismael, conforme Gênesis 36, 3, ou filha de Basemate, ou filha de Elon, como Gênesis 26 e 34. Como aí explicar essa questão? Aqui você tem que prestar atenção em detalhes, senão você vai se confundir realmente, totalmente. Não há nenhuma contradição no texto. Eu vou explicar detalhadamente. Observe que aqui em Gênesis, capítulo 36, e o verso 2 diz: Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon. Então observe que Elon tinha uma filha chamada Ada. Aí vem Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Então, peraí, se Basemate, em Gênesis 26 e 34, ela é filha de Elon, aqui menciona no capítulo 36 e o verso 2, falando que Ada é filha de Elon. Então, se Basemate e Ada é filha de Elon, então as duas são irmãs. Então, são irmãs, Basemate como Ada. Só que no versículo 3, ele já explica essa questão. Ele diz: e a Basemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Então, Basemate aqui já não é irmã de Ada. Ela é irmã de Nebaiote. Então, não era a mesma Basemate, já era outra. Porque a Bíblia menciona 3 Basemate. Um era filha de Elon, um era filha de Ismael, que aqui era irmã de Nebaiote. A que era filha de Elon era irmã de Ada, porque Ada aqui é filha de Elon. Então, aqui se trata de duas Basemates distintas, porque uma era irmã de Ada, outra era irmã de Nebaiote. E em 1 Reis, capítulo 4, verso 15, fala que Nebaiote era uma filha de Salomão. Então, existem 3 Basemate. Então, temos que olhar detalhadamente os pontos, senão podemos confundir aí algum texto bíblico. Ok, pessoal? Então, eu vou aqui finalizando aqui essa aula de hoje. Eu acho que amanhã ou quinta-feira eu trago aqui mais uma aula para deixar vocês continuando o mesmo assunto sobre o ceticismo, o cético, pessoas que dizem que a Bíblia está errada ou também pessoas que não acreditam na existência de Deus. Ok, pessoal? Então é isso aí, fiquem na paz do Eterno, que o Eterno aí vos abençoe. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo, porque vai ajudar muita gente. Não se esqueça de deixar aí o seu like ou de se inscrever, porque você pode repassar esse vídeo para outras pessoas e pode ajudar muitas pessoas. Então, pessoal, eu espero que o Eterno abençoe vocês e que vocês aí
se vocês aí gostaram, aí, deixe o seu like, o seu comentário e me ajuda aqui a crescer esse canal. Amém, pessoal? Que o Eterno os abençoe.